Saudações. Eu tenho falado aqui no canal bastante sobre a queda da civilização, como da civilização que nós vivemos, que nós temos. Eu dei o nome da live passada, que foi na semana passada eu fiz uma live, no sábado, sobre a queda do Ocidente, né? E, na verdade, esse era o nome inicial, eu acabei alterando para a queda do Ocidente, capitalismo versus socialismo, porque eu, pelo menos eu faço assim, eu dou oportunidade para as pessoas irem comentando no chat, eu leio o chat, eu leio bastante coisa do chat nas lives, e isso permite que as pessoas acabem, de certa maneira, direcionando o conteúdo para aquelas coisas que estão na cabeça delas com relação àquele assunto naquele momento. E então eu senti que havia ali uma necessidade de abordar essas questões de capitalismo versus socialismo. E lá no grupo no canal do Telegram, eu fiz um adendo a essa live, com mais uns 15 minutos de áudio, dando pormenorizando uma das questões que me foi levantada na live passada. Mas, enfim. Então, eu coloquei a queda do Ocidente nessa live passada, mas na hora de criar a playlist, eu coloquei a queda da civilização. Não só para diferenciar, né? Mas também porque eu entendo que essa sociedade que nós vivemos, ela é sumariamente, ela é sobremaneira ocidental, né? Então, o Japão, mesmo quando você parar para pensar em países como o Japão, como a Rússia, como a China, a Coreia do Sul, todos eles têm aspectos em suas culturas hoje que vêm do Ocidente. A forma de fazer comércio, a forma de fazer negócio, a forma como se tratam as leis, as patentes, os pensadores. Então, tudo tem suas raízes no Ocidente, né? Muito no Ocidente. Ainda que uma ou outra cultura no globo queira manter alguns aspectos, né, da sua trajetória, é isso que eu tenho visto, né? E a prova maior disso é que o Ocidente está exportando para o restante do mundo, assim, a Europa tem exportado para o restante do mundo as suas mazelas, né? Aquela história de Fátima falava que a Rússia espalharia os seus males pelo mundo, né? E isso a gente vê, assim, a gente consegue até traçar um caminho, né, de certas mazelas do mundo, né? Se espalhou para esse lugar primeiro, depois para esse, depois para esse, enfim. Então, a primeira coisa que eu gostaria de tratar nesse vídeo é sobre... eu já falei bastante aqui no canal também no passado sobre as quedas nos índices de natalidade, de como a destruição da instituição familiar ela vem trazendo uma série de malefícios que não são óbvios para quem está, assim, para o cidadão comum que não tem tempo para pesquisar e liga a TV nos canais de notícia e se pauta pelo que vê na televisão, ou que aceita o que vê na escola muita reflexão, né? Por parte de si, por parte dos pais, por parte dos familiares. E até algumas coisas, mesmo na nossa inteligência, na inteligência no sentido nos nossos acadêmicos e estudiosos mais sérios, seja os acadêmicos da academia, aqui eu estou incluindo também os acadêmicos que não estão na academia, como o Olavo de Carvalho, por exemplo. Ele é um pensador, e os demais pensadores de direita aqui no Brasil, que não têm a mesma raiz na academia, né? Eles não estão arraigados numa instituição acadêmica. Mas seja como for, tem alguns aspectos que eu acho que são pouco debatidos nos dois lados, por ambos os lados, né? Então, trazendo essa contextualização para vocês, eu gostaria de abordar alguns assuntos aqui. Então, a primeira coisa que eu quero porque em última instância eu quero falar sobre os materiais que compõem os pilares da civilização ocidental, porque a gente sempre ouve falar, né, que a civilização ocidental ela está baseada no direito romano, né, na filosofia grega
e na religião cristã, né? Tem gente que coloca judaico-cristã, mas na verdade ela é cristã, né? Ela é sobretudo cristã, bem cristã. Então as bases que ergueram essa sociedade, elas são cristãs, católicas. Mesmo em países de maioria protestante, como nos Estados Unidos, você vai ver, e enfim, eu já abordei isso em vídeos passados, mas existem alguns materiais que compõem esses pilares, né? E eu gostaria de falar de alguns deles. Então, são eles as formas de culto, né? No caso das religiões, a culinária, né? Os hábitos alimentares e de sono e de trabalho de um povo, e a arquitetura, e engenharia da sociedade, e eu já vou explicar por quê e de que maneira isso afetam as famílias, né? E a saúde mental de um povo. Então, só para contextualizar, quando eu falo da sociedade, da queda da sociedade, então eu já falei dos Estados Unidos, tem um vídeo aqui falando do Brasil, falei já de tecno-waifuísmo, do movimento, dos movimentos feministas, do MGTOW, né, que é esse conjunto de homens que estão decidindo sair do mercado dessa coisa de relacionamentos, né? Estão decidindo não se relacionar mais a longo prazo com mulheres, e aí tem os diferentes níveis de tal, tudo mais. Já falei da utopia dos ratos, como existe uma engenharia social por trás disso. Enfim, então tem muito material já trabalhado no canal. Você não precisa pausar o vídeo para ir atrás deles, mas então eu já abordei essas questões e já falei no caso dos onívoros, dos herbívoros, dos herbívoros do Japão, né? Aqueles homens que, mais do que os MGTOWs, eles são reclusos mesmo, e eles decidem ir viver uma vida mais simples, mais reclusa e também longe dos relacionamentos, e da catástrofe que tem sido isso para a sociedade japonesa. E aí, mas tem alguns países que a gente fala pouco, né? Então, semana passada eu vi um vídeo do Better Bachelor, é um canal excelente, é um canal de solteirões convictos, né? Então, eu sempre falo que os MGTOWs, eles antigamente já existiam, só que eles eram chamados de solteirões, então o Bachelor, no caso dos Estados Unidos, né? Só que é uma coisa que vem crescendo, e o canal dele é muito bom, mas é claro que eu tenho algumas discordâncias com ele, né? Em especial porque ele é realmente um MGTOW convicto, assim. Ele não se declara como MGTOW, mas ele é um solteirão convicto, assim, sem dúvida. Enfim. E aí ele chamou atenção para esse artigo, né? Que é o seguinte, que a Dinamarca tem pedido, né, feito comerciais, o governo da Dinamarca tem feito comerciais na televisão, uma série de mídias, né, pedindo para que os homens namorem, que os homens engravidem, né, façam sexo com as mulheres dinamarquesas, né, porque eles estão com esse problema de não conseguir na taxa de natalidade, né, que é muito baixo, muito baixo. E é aquela história, se as pessoas não repõem suas populações, então no longo prazo aquela sociedade ela não tem como se sustentar, né? E se isso acontece, isso se torna um fenômeno global, então isso vai acontecer no mundo inteiro, né? Então não tem muito para onde, a quem recorrer, né? E a verdade é que os países nórdicos são ultra feministas, né? Então as leis são absurdas, muito difícil, e ficando cada vez mais difícil para que os homens, assim, os incentivos para que os homens entrem num relacionamento são mínimos, né? E eu achei curioso, né, que os japoneses, não, que nos comentários, né, tava assim, né, a Dinamarca pede para que os homens engravidem as dinamarquesas, né? E aí alguém colocou assim, e o Japão, é a primeira vez? Sua primeira vez? Porque os japoneses
tem tido esse problema há décadas e o governo japonês já está nessa de assumir essa bucha há bastante tempo, né? Então, o peso da sociedade vai se tornando insuportável. A China está reimaginando a forma como as aulas são dadas nas escolas, porque está havendo uma feminização dos homens, né? E você vê que os japoneses ficaram assim, os chineses, né, nos próprios fóruns lá na China, que são super controlados, mas eles questionaram essas medidas do governo e por que essa reeducação que está sendo proposta, né, no sentido de, ué, mas qual que é o problema de ter homens afeminados, né? Qual que é o problema de ter esses homens com esses trejeitos femininos? E não era isso que era o bom e tudo mais, né? E também não tem mulher para todo mundo lá na China. Então eles questionaram isso. Você vê que algumas das celebridades chinesas têm os traços extremamente afeminados, né? E então, assim, é controverso, mas eles estão propondo lá porque eles já tinham aquela política do filho único que eles têm revisto e agora eles estão com esse problema que também não é tão óbvio porque o problema de você ter quando você tenta fazer esses projetos megalomaníacos de antropologia e de sociologia em que você quer definir quantas pessoas nascem, quantas pessoas não nascem, é que às vezes isso sai do seu controle e você não consegue mais, você não consegue ficar fazendo isso o tempo todo, né? São muitos aspectos para serem levados em consideração e eles estão sentindo que eles erraram a mão, né? E é claro que há agentes externos agindo nesses lugares também, né? Então a gente fala muito dos agentes, dos globalistas no Ocidente, mas eles também trabalham no Oriente e eles fazem lá os seus estragos, mesmo sendo os espaços controlados, às vezes eles agem de maneiras que não são tão óbvias, né? E eu já vou falar de uma dessas maneiras em instantes. Se você aguentar, vale a pena o conteúdo desse vídeo, se você aguentar. Se você puder esperar até lá. A Rússia voltou a ter queda nos índices de natalidade. Então, o governo russo ele teve ele conseguiu reverter a tendência, né, num primeiro momento, porque estava indo, então eles estão travando essa batalha já há um tempo, pelo menos é um país que está ciente, mas eles têm trabalhado mais no lado feminino e menos no lado masculino, né? E a Rússia também tem importado mulheres para as regiões, nas regiões em que o padrão de vida é baixo. Então eles importam dos outros países da União Soviética ali, e isso estava funcionando no primeiro momento, mas agora está vindo aquela geração da década de 90 que pegou, né, cresceu numa escassez muito grande, muito pouca gente nasceu naquela época, né, e vingou. Então, essa é a explicação do governo russo, mas seja como for. E aí eu me lembro de uma palestra do padre Pascotto, ele foi colega meu lá na Letras, lá na USP, né, e ele é padre, é um excelente padre, e ele deu uma palestra falando justamente sobre a missa tridentina, né, das origens, das formas de culto e tudo mais. E nós tivemos uma conversa muito produtiva, faz bastante tempo que eu não o vejo, mas eu lembro com bastante carinho daquela palestra. E foi interessante porque ele lembrou, né, que o príncipe Philip, só para contextualizar, o príncipe Philip, eu até anotei aqui a data, foi em 1988, ele escandalizou o mundo, né, o duque, né, que é o marido da princesa Elizabeth II, né, atual rainha da Inglaterra. E esse cara é super bizarro, porque tem tribos nas colônias britânicas lá, tem uma tribo, se eu não me engano, que considera ele um ser divino. Então, uma figura bizarríssima, assim, esse cara.
E ele afirmou, ele escandalizou o mundo, né? Ele estava falando para a imprensa alemã, a Deutsche Press, né? Agentur, e ele falou que in the event that eu vou falar em inglês, depois eu falo em português, tá? In the event that I am reincarnated, I would like to return as a deadly virus to contribute something to solving overpopulation, né? E aí, então, traduzindo é o seguinte, no caso de eu, se eu, né, fosse me reencarnar, se eu pudesse escolher, né, forma de reencarnação, eu gostaria de retornar como um vírus mortal para contribuir algo na solução do problema da superpopulação. Ou seja, ele queria voltar como um vírus mortal para matar seres humanos, porque ele acha que o planeta tem gente demais no planeta, né? Eu lembro também daquele camarada lá na ONU que foi pego no microfone falando, né, the cannon fodder that populates this planet. Então, né, assim, essas pessoas sem valor, né, que não servem para muita coisa, que são, né, que populam o planeta, né, que são os povos do planeta. Mas então essa ideia, né, que ele colocou, né, demonstra que existe sim uma parte da elite, né, dessa elite europeia, globalista e etc., que pensa dessa maneira, né, desse establishment anglo-saxônico e que é internacional, porque o George Soros, por exemplo, ele não está nesse eixo, mas e nem a família Liurit da China, que é sino-germânica, na verdade, né? E por aí vai, né? A família imperial japonesa, tem os italianos que são fortíssimos, pouco a gente fala, né? Que, na verdade, os italianos, eles são um caso meio esquisito, porque eles colocam as porcarias nos estados e as empresas alemãs, as empresas italianas são super sólidas. Na Alemanha acontece uma coisa meio oposta, mas enfim, eu não vou entrar nesses detalhes aqui. Mas quando você para estudar o que esse Philip estava falando, né, esse marido da Rainha Elizabeth, ele não estava falando só de, quando perguntava, mas você está sugerindo o quê? Esterilização em massa? Ele fala que não, porque isso seria, né, isso seria uma forma de barbarismo e as pessoas, elas, as pessoas resistem, né, a esse tipo de ideia, né? Então, o que ele propôs, na verdade, foi o que ele chamou de The Promotion of Voluntary Family Limitation. Então, foi a promoção de limitações familiares voluntárias, ou seja, que as próprias pessoas decidam ter cada vez menos filhos. E é exatamente o que tem acontecido, né? É claro que há, sim, questões como declínio na fertilidade, nos índices de fertilidade, mas o principal fator ainda é o fato de que as pessoas postergam cada vez mais a data de quando começar a ter filho, né? As mulheres, depois dos 30 anos, a fertilidade começa a cair. E no caso dos homens, a fertilidade também vai caindo, né? Então, de forma menos drástica do que a feminina, né? Mas além do fato de que muitos homens estão nascendo já afeminados por questões como o estrogênio na água e tudo mais. Então tem alguns estudos bem sólidos com relação a isso. Eu não vou entrar nessas questões aqui, né? Até por restrições da plataforma, né? Aí ele fala mas ele continua, que se isso não der certo, que não funcionando isso dessa maneira, que o resultado vai ser que essa população vai ser reduzida através de doenças, fome e guerras, né? Então, esse é o que esse cara fala. Também é bom lembrar que a gente fala bastante de escolas de mistérios. E mais de uma escola de mistério coloca membros da nobreza como os cabeças dessas organizações. No caso da franco-maçonaria, no caso da maçonaria, do rito você tem lá os dois principais que a gente ouve falar, né? O rito escocês e o rito de
York. Esses dois sítios, eles têm, se você parar para pensar, eles têm origem na Grã-Bretanha, certo? E então, por status, são membros da família real britânica que ocupam essa posição de destaque como cabeças, né? Ainda que honorárias, coloque o que você quiser, da organização maçônica. Né? Então é importante saber o que esses homens da família real britânica estão falando, principalmente da aristocracia, né? Europeia, ligadas às casas que ocupam o trono, né? Que são ligadas, né? Ao trono da Inglaterra, porque, né, também tem o mesmo fenômeno na Itália. Enfim, eu não vou me perder muito nessas ideias, né? Mas, então é interessante porque Então, que eu só gostaria de pontuar que a gente tem que prestar atenção no que esses caras estão falando. E o príncipe Charles, por exemplo, ele tem alguns registros, né, dele falando de justamente assim, porque não são exatamente das escolas, mas foram instâncias, assim, foram vezes em que ele falou para um público mais fechado, mas você encontra esse conteúdo na internet ainda, né? Não é uma coisa secreta, mas não é difundida, você tem que ir atrás, você tem que pesquisar, né? Mas tem um registro dele falando, por exemplo, de que ele faz uma análise entre o espiritualismo tradicional e o materialismo material moderno, né? Então ele faz um contraste entre os dois e ele conclui que a sociedade não tem como se basear nesse materialismo moderno. Então, que um retorno ao espiritualismo, né, às formas assim, a uma sociedade baseada em formas perenes, né, é natural, assim, ela vai acontecer, né? E aí ele contrasta, ele diz que existe dark Ages and Ages of Light. E ele caracteriza que esse materialismo é na verdade o Dark Age. Então é um pouco o oposto do que a gente aprende nas escolas, porque nas escolas a gente chama a Idade Média de Idade das Trevas, né? E ele está dizendo que não, na verdade a Idade das Trevas são épocas como essa que a gente está vivendo, em que a gente está vivendo, né? E que há um retorno natural, né, a formas mais espiritualizadas de sociedade, mais perenes de sociedade. Então, mas voltando para aquele conteúdo que o Padre Pascotto comentou, eu lembro dele comentando que da favelização da sociedade, né? Então, o que ele estava chamando de favelização da sociedade? É que não só estão sendo promovidos, né, formas de, assim, esvaziadas de culto, né, de significado, as pessoas cultuam sem saber o que elas estão fazendo, no caso da religião, mas a própria arquitetura, né, que está sendo proposta, que está sendo colocada para frente, a própria arquitetura que nos rodeia promove, tem certas características que promovem a derrocada da sociedade, né? E eu achei muito curioso, e esse príncipe que eu estava falando, ele tem registros dele falando o seguinte, o Philip, né? Não o Charles. Mas tem registros dele propondo o seguinte, dele explicando o seguinte: quando você quer alterar a sociedade, quando você quer mudar uma sociedade, você tem que agir em três frontes, você arquiteta a sociedade de três maneiras, são os materiais, as formas como são construídos os pilares, que são aqueles três que eu falei. Então, a arquitetura, a culinária e as formas de culto, né? E eu achei muito interessante porque eu vi
Eu tenho aqui uma matéria do Daily Mail cujo título é Size Does Matter. Micro Apartments Linked to Psychological Problems, Domestic Violence and Drug Abuse. Então, assim, que o tamanho importa. Ou seja, esses microapartamentos estão ligados a problemas psicológicos, à violência doméstica e ao uso excessivo de drogas, né? E existe um termo também que não é muito difundido, que é crowding-related stress. Então, ou seja, esse estresse causado pela aglomeração de pessoas, né? E que as pessoas que são mais afetadas por isso são as crianças, né? Perdão, é que está chovendo aqui e tive que fazer uma pausa. Então existe essa questão quando você para observar as casas, a forma como as pessoas têm se aglomerado nas cidades, promovem essas questões, essa aglomeração que causa, né, um aumento de problemas que hoje em dia são chamados de problemas psicológicos. Você também, eu acho importante pontuar que nem todo mundo considera esses problemas como problemas psicológicos da maneira como nós estamos, como as pessoas estão se acostumando a chamar agora, né? Então, vários problemas psicológicos são tradicionalmente considerados problemas espirituais. Eu não vou abordar essa questão agora, é bastante controverso, eu não vou falar disso agora, mas isso existe. Mas seja como for, só trabalhando com o que você vai encontrar procurando aí no Google e etc. Como eu disse no Daily Mail, né? E aí tem um outro site que se chama Housing Matters, né? Então, How Housing Quality Affects Child Mental Health, né? Então, como essas questões de moradia afetam a saúde mental das crianças. E é impressionante, né? Então eles, por exemplo, descrevem que leaking roofs, exposed wires, pest infestations, então, ou seja, goteiras, fios expostos, infestações por pestes, né? Então baratas, ratos, etc. Conviver com essas coisas induzem as crianças, né, a exibirem mais problemas comportamentais e emocionais, né? Então, nisso está a origem muitas vezes de problemas mais sérios no futuro, como depressão e etc. Então eles continuam, né? Having thousands of children living in poor quality homes lead to detrimental effects for society. Então, ter milhares de pessoas de crianças vivendo em moradias de baixa qualidade leva a efeitos que são ruins para a sociedade, né? Quando esses problemas exacerbam, né, comportamentos agressivos, depressivos nas crianças e contribuem para o que eles chamam aqui teacher burnout, ou seja, os professores ficam sobrecarregados porque eles não conseguem lidar com essas crianças. Há comprovações de que isso reduz a performance escolar e as grades, as pontuações, as notas e tudo mais na escola, né? E tudo isso feito através da arquitetura. Então, ou seja, você muda a arquitetura de um lugar, né? E através dessa arquitetura, através dessas condições de moradia, você muda o comportamento daquela sociedade, né? Há um aumento na depressão, como eu falei, né? Na ansiedade, na agressividade, reduz a produtividade no trabalho. Essas pessoas, quando elas crescem, elas são menos produtivas, menos criativas, né?
e a WHO, a Organização Mundial da Saúde, né? Ela estima que em 2030 o custo, né, de doenças mentais vai ultrapassar 6 trilhões de dólares anuais. E isso na época em que desses 6 trilhões no valor de 5, 10 anos atrás, né? Então é mais do que isso, né? E agora, a parte mais interessante disso tudo é que smaller apartments drive the square meter price up. Quer dizer, apartamentos menores, você fazer apartamentos menores, aumenta o preço do metro quadrado da região. Então, e essa é uma das ferramentas que estão sendo utilizadas para diminuir o espaço que as pessoas têm nas cidades. Então, é bizarro. Então, o fato, se eu vou num lugar e eu começo a construir apartamentos pequenos, o preço do metro quadrado daquela região aumenta, né? Então, em breve, aquelas casas passam a ficar mais caras. Isso você vê aqui em São Paulo, né? Um segundo só. Então, isso você vê aqui em São Paulo, porque mesmo na periferia de São Paulo, o preço do aluguel está nas alturas, na minha opinião. Assim, eu vejo assim, parece que existe uma bolha imobiliária, mas é esse fenômeno. E assim, eu não sei se vocês estavam cientes disso, né? Então, se vocês sabiam, tinham essa informação. Mas é uma informação valiosa, porque então quando você vê uma empresa entrando num lugar, às vezes são conglomerados internacionais e assim, pouca suspeita, você nem suspeita desse tipo de coisa. Mas só e você vê algumas coisas muito esquisitas no mundo, né? Então, por exemplo, você vê na China, por exemplo, eles fizeram isso. Eles construíram arranha-céus imensos e que ficam vazios. Mas, mesmo que ele esteja vazio, o preço da região, o cálculo de preço aumenta, né? E, e é muito simples, porque você consegue, num espaço menor de construção, mais moradia, né? E as pessoas, elas acabam, chega um momento em que as pessoas acabam nem tendo muitas opções, né? Você não consegue mais, em certas regiões de São Paulo, encontrar imóveis que não sejam apartamentos, assim, né? Ou se você encontrar, vai ser muito caro, né? Então, aqui no Brasil, assim, pelo menos aqui em São Paulo, você pega uma casa de 200 metros quadrados, é assim, o preço é do aluguel, para comprar, então nem se fala. É muito alto, né? Então, e numa sociedade que não promove o bem-estar das pessoas, né? Não é de se surpreender que que os índices de divórcio aumentem ou que as pessoas... o estresse é um fator na fertilidade, né? Então, ou seja, as pessoas mais estressadas, né, têm maior dificuldade de engravidar e as mulheres de manter o filho, né, de não ter um aborto espontâneo e tudo mais. Então, numa sociedade assim, não é de se surpreender que os índices de fertilidade estejam caindo, né? Então, uma sociedade que não promove o bem-estar espiritual das pessoas, devido à alteração das formas de culto, não promove até as questões de culinária, de alimentação, né? E essa questão da arquitetura, né? Então, um casal, como é que um casal vai planejar uma vida longa, duradoura, se ele não consegue, se ele está vivendo assim, as duas pessoas estão vivendo uma nuvem, né? Assim, elas não com a mente assim, sabe, enevoada por causa dessas questões, né? Então, a falta da beleza, né? E é uma coisa que você vê nas escolas de mistério. Se você assistir a Flauta Mágica, você vê que uma das três portas lá, né? Que eles dizem que você encontra no templo. Uma delas é
justamente a beleza, né? Então, essa ideia, né, de que o ser humano ele tem essa necessidade para funcionar bem, né? É uma ideia que eu não acho que a gente cultiva o bastante, a gente não conversa, não aborda tanto quanto deveria, né? Mas é isso, como que um casal vai conseguir se focar no que realmente importa, se o ambiente, né, se a casa dele, o lugar onde ele vive, a vizinhança, ele sai de casa e tudo que ele vê é cinza, tudo que ele vê assim, é desordenado, né? Aí entra aquela questão do princípio da entropia, né? De que assim, é mais natural do ser humano continuar destruindo aquilo que já começou a ser destruído, né? Então, e você vê esse tipo de coisa na natureza, assim, a tendência é continuar se decompondo. Então, quando a gente fala da queda da civilização, e é curioso que haja pessoas que têm esse tipo de ideia, guardam esse tipo de ideia como um segredo, são princípios de alquimia, e que consigam aplicar isso na sociedade através da promoção seja de ideais arquitetônicos nas academias, seja através do financiamento de certos tipos de pesquisa e não de outros, seja aplicando dinheiro diretamente, investindo no ramo imobiliário, né, real estate, enfim, eu acho que é o tipo de coisa que a gente tem que ficar atento. E eu acho interessante esse tipo de coisa. Então, a mesma coisa vale para a culinária, né? Então, quando você altera os hábitos alimentares, então, por exemplo, você começa a promover que as pessoas têm que comer várias vezes ao dia e a cada 3 horas as pessoas devem estar comendo. E você vai para analisar diferentes culturas ao redor do globo, você vai ver que isso não é válido para todo mundo. Algumas culturas têm hábitos contrários, de, por exemplo, só faz uma refeição leve no meio do dia e só vai comer à noite, né? Os romanos tinham essa cultura e eu acho muito interessante, eu sempre conto essa história. Os romanos, eles faziam o seguinte, eles, a classe, os romanos em si, eles só faziam um grande banquete à noite. Então, de manhã eles não comiam ou nada, ou comiam, beliscavam alguma coisa. Na metade do dia eles comiam alguma coisa muito leve, né? E só lá, no final do dia, que eles iam fazer um grande banquete. Já para os escravos, a ordem era a contrária. Então, todo mundo tinha que fazer um baita café da manhã com um monte de grãos, e almoçar e etc., que era para que os escravos estivessem sempre letárgicos. Então é uma coisa que se sabe há milênios. E existe uma diferença de como que é o sistema simpático e o parasimpático. Então você pode, quando você come, você fica no parasimpático, é isso? E aí você fica letárgico, então aquela leseira que dá depois do almoço e tudo mais. E tem gente que convence você de que você precisa daquela refeição e que você tem que ficar naquele estado letárgico, quando na verdade isso não é necessariamente verdade. Se você vai, talvez você seja mais produtivo. E eu, por exemplo, mentiam para mim, falavam que dava gastrite. Eu acreditava nisso, que dava gastrite. Ficar assim, se você não comesse a cada 3 horas, você tinha uma gastrite. E aí eu parei, e assim, comecei a estudar o assunto, falei, não é possível, porque tem gente que, né, essas sociedades não têm um aumento de gastrite, então talvez sejam outras coisas aliadas a esses hábitos alimentares e acaba que é o caso, né? Você tem aqui alguns médicos no Brasil que têm falado disso, eu acho muito bom. Então você procura aí jejum intermitente, etc., que já tem aqui no Brasil gente trabalhando com isso e promovendo essa ideia e eu posso testemunhar, mas seja como for, são os hábitos alimentares, tanto naquilo que você come, então a ideia, por exemplo, de que você tem que comer mais carboidrato do que proteína, e não o contrário, né? Ou então que você não pode comer gordura, né? Também, que é outra ideia meio esquisita, porque você fala, mais alguns povos que vivem até os 100 anos consomem gordura, né?
Então, algumas ilhas aí no Mediterrâneo consomem, mas é gordura de boa qualidade, né? Ah, tá bom, mas é gordura de boa qualidade, mas eles consomem bastante gordura ainda assim, né? Então, a forma de medir o colesterol, enfim, eu não vou ficar me estendendo muito nisso. E por fim, as formas de culto, né? Então, formas de culto que estão centradas no que as pessoas estão sentindo, né, assim, em reações humanas, né? Você sentir-se bem e ao invés de você estar inserido numa coisa que, assim, que realmente, cujo foco é aquilo que está sendo cultuado, né? Então é a diferença de você ver uma missa tridentina, uma missa do rito oriental e uma missa da Nova Ordem. Eu frequento as duas, né? Então, assim, durante a semana, principalmente, eu vou sempre que possível, né? Apesar que em janeiro agora eu não consegui muito, mas eu sou daquele tipo de pessoa que, se possível, eu vou diariamente, né? Claro que nós estamos vivendo num período de exceção aí, né? Com a louquidão aí, né? O tal do louquidão do ditadório aí e tudo mais. Mas, se possível, eu vou outro dia. Aí você vai numa Novus Ordo, numa missa, mas sempre que possível no domingo e tudo mais. E é uma missa, eu, né, frequento, porque eu tenho essa... Claro, se você não tem essa disposição, você não tem essa possibilidade também, você não vai deixar de ser católico por não frequentar, mas eu acho, eu realmente o apelo é diferente, né? Numa missa tridentina tradicional e numa missa oriental, né? É diferente de uma missa mesmo aquela missa dos arautos, que não é missa tridentina, mas ela é cantada em latim e ela tem uma reverência maior. Eles deram umas adaptadas ali que acabou que, assim, você tá lá, você existe, né? Assim, por exemplo, aquela velha história, pô, o padre, ele celebra a missa de costas para você. Na verdade, não, ele é aquele que está liderando o povo diante de Deus. Todo mundo está se apresentando diante daquele altar, né? Então, assim, a forma como você enxerga aquele culto é diferente, né? Mas, enfim, é isso que eu queria comentar. Esses são aspectos essenciais para a gente entender essa derrocada do Ocidente, né? Então, é muito importante você saber que também tem pesquisas que, assim, qualquer apartamento que você more que tenha menos de 80 metros quadrados e mais de 2 pessoas, já é uma dificuldade tremenda, né? Uma dificuldade muito grande que você vai ter de, uh, de não desenvolver essas coisas que estão aqui. Por exemplo, São Paulo, eu lembro de uma pesquisa, eu devia ter pesquisado antes de fazer esse vídeo, mas você pode pesquisar aí. Eu lembro que mais da metade da população teria algum tipo de transtorno ou de problema psicológico. Você fala, mas espera aí, como pode a maior parte da população ter um problema psicológico? Como que isso pode ser normal, né? Então, ou seja, o normal é ser louco. É mais ou menos essa é a lógica, né? Então, o normal é você ter algum problema. Isso não parece ser, assim, ou a régua está errada, na minha, assim, para mim, as explicações mais lógicas seriam, olha, a régua está errada, ou alguma coisa está promovendo uma coisa que não é para ser normal, né? Essa questão da arquitetura. Então você imagina, se pessoas como esse camarada lá, o Felipe, tem ciência disso, né? E eles querem promover esse tipo de coisa, então e eles têm, ou seja, um cara que fala, né, que gostaria de reencarnar como um vírus letal, e ele tem ciência de que mudança na arquitetura, mudança, e isso para não falar assim na literatura e na educação e tudo mais, mas eu acho que no caso do brasileiro, o Brasil tem muito está muito apegado à ideia de que, se nós mudarmos e melhorarmos a educação do povo, aí o Brasil vai para frente. Quando eu paro para analisar
Coreia do Sul, todos esses países aí, esquece o que os caras estão falando, assim. Vai me trazer o Chongchang lá de novo. Mas quando você para estudar por conta, né, e ver, mas o que veio primeiro nesses países? Foi a educação de ponta, uma educação de qualidade? Ou primeiro veio capital de investimento, uma indústria forte, e condições melhores de moradia, né? O que veio primeiro, né? Quando a gente fala de condições melhores de moradia, por exemplo, casas geminadas, né, não são boas. Então, o ideal seria todo mundo ter um espaço bom, mais de 100 metros quadrados, espaços entre as casas, jardins, né? Assim, a parte externa da casa e interna, elas acabam sendo importantes para as crianças, principalmente, né? Você crescer num ambiente assim é mais saudável, faz com que o seu desempenho seja melhor. Então tem outros estudos, por exemplo, de que você estudar olhando para o verde, no caso, né, a natureza, o grama e tudo mais. Então, se você tem esse vislumbre, se você pode, de vez em quando, estar olhando para o quadro, de repente você vira para a janela e você vê um verde, que isso melhora, né, o desempenho acadêmico. Você fala assim, mas é uma coisa meio doida, mas é verdadeira, né? Então, assim, e você percebe que a sociedade não está se atentando a esse tipo de coisa e nem aos mecanismos que são utilizados para que se imponha esse tipo de coisa na sociedade. E por fim, assim, não se esqueçam de que há sim pessoas que olham para essa questão, olham para essas questões de arquitetura, para e pensam, será que eu consigo utilizar isso para fazer com que as pessoas queiram ter menos filhos? Né? Então, fora mecanismos como, voltando para o início, amarrando para o início aquele negócio da Dinamarca que eu falei, como colocar essas formas de feminismo que acabam trazendo um desequilíbrio nas relações entre homens e mulheres, né? Ou seja, as cortes favorecendo de forma abusiva até as mulheres, né? Com relação à guarda dos filhos e por aí vai. Vocês que estão aqui no canal provavelmente estão bem, já estão acostumados e cientes desse tipo de coisa, mas se não, tem mais conteúdo aqui no canal falando sobre esse tipo de coisa. Mas todo todas essas formas que estão sendo utilizadas e elas são feitas de forma muito coordenada para ser coincidência, né? Então você vê líderes no mundo inteiro agindo de maneira semelhante. Você vê líderes no mundo inteiro, políticos, em conjunto com líderes de empresas e corporações. É por isso que aquele vídeo, primeiro, sobre o capitalismo e socialismo, para mim, assim, eu deixei rolar e tudo mais, mas a parte econômica, ela é a última coisa e não a primeira, né? Porque a forma de organização familiar, a arquitetura, o bem-estar da saúde, assim, o bem-estar mental, físico e psicológico das pessoas, né, espiritual, eles vêm, na verdade, antes das questões econômicas. As questões econômicas, elas geralmente, o progresso econômico, ele vem depois, em decorrência. O progresso vir antes, tem que ser no mínimo concomitante. Ele vir antes é uma ideia meio esquisita, né? Para mim, pelo menos. Eu observo isso. Não adianta você você ter um baita progresso agora e vender o seu futuro. Em 2 décadas você tá na merda de novo, né? A história que a Suécia tá e esses países nórdicos estão desenhando para si, né? Então, um bem-estar que não pode ser duradouro, baseado em dívida, baseado em um sistema mentiroso. E, em última instância, porque quando você para analisar as mesmas pessoas que comandam as empresas, comandam os estados, e vice-versa, né? Eu vivo falando isso aqui. Então, eu lembro que já dei exemplos mais de uma vez aqui
no canal, de que não faz uma década você observava os senadores, assim, quem eram os senadores, e 2/3, mais de 2/3, eles eram donos de rádios ou de TVs, ou de emissoras, né? Ou seja, dono de uma, o que é lá, que nem os ACM aqui na Bahia da Globo, né? Como que é? Como é que que nem os Magalhães aqui na Bahia, o Ratinho no Paraná, como que é? A retransmissora, né? Ou seja, as versões locais, né? Que, que transmitem as mídias. Então, assim, as mesmas pessoas que estão formando o Estado, estão encabeçando o Estado, estão encabeçando as empresas. Porque, em última instância, é uma corrupção do homem, né? Então, se fosse só empresa, tudo só empresa, seria muito melhor, com essas mesmas pessoas no comando? Imaginar também que o cara da esquina vai conseguir competir com essas grandes empresas, com esse grande capital, numa sociedade anarcocapitalista, também é bastante utópico, não se tem notícia disso. E o mesmo vale para o Estado, né? Se você coloca o Estado encabeçado por essas mesmas pessoas, né? Ou por seus semelhantes. Então, assim, tem histórias na literatura, né, então, aquele cara que vai lá, ele tem um filho que ele coloca para encabeçar a empresa, e esse cara vira senador, e o outro ele coloca para comandar o sindicato, né? Então, o outro, ou o genro, ele coloca para comandar o sindicato, né? E para fazer revolução. Então, assim, no fim das contas, tá tudo ali, né? Nada sai dali. Então, você vê, isso remonta, você vai ler Tito Livre, você já vê esse tipo de história sendo narrada, né? Bom, enfim, eu vou ficando por aqui. Esse vídeo, ele é denso, mas eu acho que o conteúdo dele é importante. Espero que você tenha gostado. Peço para você curtir o vídeo, compartilhar, e entre no canal lá no Telegram. O link estará nas descrições. Eu não sei mais quanto tempo vai durar o canal aqui no YouTube. Então, eu gostaria muito de ter a presença de vocês por lá, ok? Então, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.